Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com a senadora Vanessa Graziotin. O nosso tema é uma análise do panorama político e o papel do Senado Federal. Nós gravamos hoje, no dia seguinte às manifestações populares nas ruas, que segundo a Polícia Militar reuniu mais de 3 milhões de pessoas. E obviamente esse é um tema que gera reflexões no plenário aqui do Senado Federal. E por isso você é o nosso convidado dessa conversa. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Hoje mesmo na sessão a senhora já fez um pronunciamento a respeito, ponderando sobre alguns aspectos que podem estar envolvidos e que estão fora da visibilidade da maioria da população. Eu acho que os reais fatores, inclusive eu escrevi tudo que eu falei hoje, passei o domingo acompanhando as manifestações, fazendo algumas releituras de algumas passagens históricas do Brasil, lendo a opinião de pessoas que são importantes, né? E tem algumas conclusões acerca disso, né? Porque, primeiro, eu acho que nós não podemos desconhecer o que aconteceu no dia de ontem, né? De fato, foram manifestações gigantescas, muito grandes. O que nós precisamos saber, para além do extrato social que lá estava, e de fato, isso é o Datafolha que mostra, todos os institutos mostram que ali a gente teve a participação de apenas um extrato social, que é a classe média alta do Brasil. O trabalhador mesmo, aquele que ganha salário mínimo, esses aí, o assalariado, esses ainda não se envolveram em absolutamente nada. Agora, não é por causa disso que nós vamos desmerecer as manifestações do dia de ontem, mesmo porque no Brasil há uma forte tradição de que a classe média seja um polo importante de mobilização, tem sido assim historicamente, foi nas diretas já, foi no impeachment do presidente Collor, né? Então, o que nós temos que analisar são as razões. Porque, então é um agente político importante. Afinal de contas, nós estamos desde 2003 vivendo esse problema, lembra? Em 2003 nós tivemos grandes manifestações. Julho de 2013. Exatamente. Aí, 14 vieram as eleições. Isso. Aí as eleições virou uma manifestação no Brasil inteiro, não é? Em 2014. A vitória da presidente Dilma se deu por um placar muito apertado, o que revelou a divisão de um país entre dois projetos, não é? E na sequência de 2014 para cá, ou seja, 2015 inteiro, agora esse início de 2016, a gente está vivendo uma verdadeira guerra. Ano passado foram várias manifestações, as primeiras maiores, as outras foram diminuindo, mas desde que ela assumiu, tem uma palavra que é mais dita no Brasil, o impeachment. O impedimento da presidente do país, porque ela perdeu a autoridade, porque a economia vai mal, porque ela não tem mais aceitação perante a opinião pública, ou seja, é uma presidenta impopular. Só que nós vivemos num país que, com muita luta e muita dificuldade, reconquistou a democracia. E nós vivemos sob um Estado democrático, portanto, de direito. Nós somos regidos por um conjunto de leis. E a hora em que a gente desobedecer esse conjunto de regras, aí vira o caos. Aí vira o tumulto, aí você abre espaço para que vigore as mais extremas barbaridades, não é? Então, o que a gente percebe, a manifestação de ontem, ela serviu muito para isso, para fortalecer a voz daqueles que querem que a presidente saia. E diz assim, olha, o melhor é o impeachment, o ideal seria ela renunciar, já que ela não vai renunciar, então o impeachment. Mas com que razão legal, com que motivo legal? Não é, porque as contas foram rejeitadas por unanimidade pelo Tribunal de Contas. Mas quem julga as contas não é o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, ele dá um parecer prévio. E é óbvio que tem que ser votado pelos ministros, porque é o parecer do Tribunal de Contas e não do ministro relator, que é um ex-deputado, inclusive, não é? E quando ele veio aqui apresentar, ele sequer ficou para o debate. Uma coisa mais importante que nós vamos analisar, ele sequer debateu. Ele disse, olha, fez um discurso político, não é? E foi embora, deixando apenas o advogado-geral da União. Mas, enfim, então, o que a gente questiona é qual a razão. Porque nenhum presidente, nenhum governador, ninguém pode ser apeado do poder, tendo sido legitimamente eleito, não é?
ser apeado do poder sem que estejam postas de forma clara e inconteste aquilo que a Constituição prevê, crime de responsabilidade, não é? Uhum. Crime de responsabilidade, não. E por que eles defendem impeachment? Porque acham que o Tribunal Eleitoral, que há também processos no TSE, vai demorar muito e o Brasil não aguenta. O fato é que querem tirar a presidente de qualquer jeito. E quem foi ontem na rua foi muito movido ao problema de corrupção, porque a gente nunca viveu um tempo tão forte de combate à corrupção como nós estamos vivendo agora, não é? Só que as pessoas que estão na direção do poder, né, ou na direção, que eu digo, dos partidos de oposição, que anseiam em tomar da presidente o poder, o que os move não é a preocupação pela corrupção. Mesmo se fosse por isso, tudo continuaria como está, porque eu pergunto, qual é o empecilho que a Operação Lava Jato tem tido do governo? Nenhum. O governo não tem interferido em absolutamente nada. Nunca a gente teve um governo que agiu tão assim como agora. Mas, senadora, por exemplo, as afirmações do senador Delcídio, até então, que a tal da delação, nem delação premiada ainda não é. E o que se sabe, vem divulgado, veio por 2 semanas na revista Isto É, não é? Falando que há um envolvimento da presidente tentando frear as investigações da Lava Jato e que há participação de Caixa 2 na eleição. Não, Isso a senhora acha que abalou, levou mais gente para a rua? Eu acho que abalou, sim. Agora, eu vejo assim com muita cautela. Primeiro, porque o que ele cita para dizer que ela agiu para abafar foi um encontro que ela teve com o presidente do Supremo. Então, se ela estivesse abafando, ela estaria abafando com o Supremo Tribunal Federal. Olha a gravidade dessa afirmação. Então, eu não quero crer nessa hipótese, nessa realidade mesmo, porque ele não estava com os dois quando se encontraram, porque o ministro já estava lá e ela fez uma parada lá. E, de fato, desde que ela assumiu o primeiro mandato, a gente sabe que é ali que ela gosta de fazer a conexão quando viaja para a Europa, uma vez que não há autonomia na aeronave que ela viaja, né? Então, ele disse isso. Aí, se isso for verdade, não é apenas o executivo que é atingido de forma mortal. O próprio judiciário, na sua mais alta instituição, também seria atingido. Então, nós não podemos levar em consideração esse aspecto. O outro aspecto do financiamento de campanha, que ele afirma, ele fala também do ex-candidato. Ele fala também do ex-candidato, né? Então, nessa questão que diz respeito à campanha eleitoral, é um assunto para o Tribunal Superior Eleitoral e não para o Congresso Nacional. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que o pano de fundo que move, pelo menos as lideranças políticas do país, é a disputa pelo projeto político. A disputa, e eu fiz o meu pronunciamento exatamente baseado nisso, e peguei vários exemplos, né? Discurso de colegas parlamentares, análise de economistas, análise de diretores de empresas, de diretores de bancos, que representam o capital internacional, e eles todos falam a mesma linguagem. O Brasil, a presidente não tem condições de levar a cabo uma reforma que precisa ser feita. E aí, aonde que eles chegam? Que o Estado é muito forte, que o Estado está ficando muito grande. O que significa isso? Tem que privatizar. O Banco do Brasil ainda não vendeu, tem que vender. A Caixa Econômica tem que privatizar. A Constituição tem que ser revista, porque ela deu um passo além da perna, a gente pode dizer que é o discurso deles. Porque é muito direito para um país que não aguenta agora. O que eu entendo a gente deva questionar não são os direitos dos trabalhadores, que, aliás, são um dos que menos recebem no mundo inteiro. O que nós temos que questionar é por que o Brasil pratica a mais elevada taxa de juros. Por que num momento de crise na economia, onde as empresas estão tendo dificuldade, os bancos têm eles não têm prejuízo, e além de não ter prejuízo, eles têm uma lucratividade superior a 15% em relação ao ano anterior. Então, esse aqui é o problema, não é? É a disputa desse projeto. Então, eu acho que, inclusive, a própria investigação da corrupção corre risco se você abortar um governo. Porque se você abortar um governo, você pode dar todas as razões do mundo para dizer, olha, parou, agora nós vamos ter que ter paz, a gente vai ter que ter um acordo aqui para poder o país caminhar. E para terminar o nosso programa, seguindo a nossa pauta aqui, qual é o papel do Senado numa hora, como a senhora apontou, vários direitos que podem estar em risco a partir de uma reacomodação política?
para sair em nome dessa instabilidade? Que tipo de direito a gente pode perder? E o que o Senado, qual é o papel do Senado no momento desse? Eu creio que o ideal nesse momento seria as forças apoiadoras ao governo da presidente Dilma fazerem uma repactuação. Tem muita gente que diz, isso já passou, não dá mais. Ela já está muito desgastada, mas é o que eu disse, o desgaste não é razão para a queda de um presidente da República. E nessa repactuação, ambos os lados têm que ceder, para poder você chegar a um comum acordo, né? Então, a que partidos eu me refiro? Além do partido da presidente, o partido do vice-presidente, o PMDB, o PP, o PTB, o PDT, o PCdoB, todos esses partidos fazerem essa repactuação, não é? Dentro de um pensamento e de um acordo firmado em mesa. E a partir daí vamos perseguir o processo do impeachment, tudo indica, o presidente da Câmara deverá instalar essa semana ainda com o encerramento do julgamento por parte do Supremo. Agora imagina, um presidente da Câmara todo investigado, todo cheio de confusão, não é? Com não sei quantos processos, presidir sessões que deverão definir se promove ou não o impedimento da presidente. Que país é esse? Que nação é essa, né? Olha os complicadores que nós temos pela frente, né? Então, eles deverão abrir o impeachment, né? Tudo indica. O rito é muito claro e eu diria, relativamente rápido, né? Porque uma vez instalada a comissão, porque se o presidente aceita, a comissão instala, são 10 sessões para a presidente apresentar a sua defesa, depois 5 sessões para votar e, se for pela abertura, encaminhar para o plenário. Aí o plenário vota se concorda com o andamento ou não e vem para o Senado imediatamente. E o Senado, de acordo com o Supremo, tem um papel fundamental de poder opinar se abre ou se não abre o processo, né? E com maioria simples. Foi essa a decisão do Supremo, porque o rito determinado pela presidência da Câmara, o Senado seria obrigado a abrir o processo. Então, obrigado a abrir o processo, a presidente já se afastaria a partir do momento em que o processo chegasse aqui. Como a leitura do Supremo foi diferente, que o Senado tem que primeiro votar se aceita ou não abrir o processo e, caso aceite, ela já ficaria afastada até que o julgamento ocorresse. Ou seja, o protagonismo, como é visto o trabalho do Senado nos últimos 2 anos, o protagonismo do Senado... nesse caso é a última palavra. Não, ele é fundamental, a última palavra é do Senado Federal, por isso que eu acho... E o próprio Senado é a casa do equilíbrio, enquanto na Câmara dos Deputados você tem um número variável de acordo com a população de cada estado, né? A representação. Aqui você tem do Acre com 3 senadores até São Paulo com o mesmo número de 3 senadores, porque é a representação da República, não é? Das unidades da federação. E também nesse aspecto ele é muito importante, porque pressupõe-se uma casa mais equilibrada, uma casa que sabe trabalhar melhor as diferenças e superá-las. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa e a você que nos acompanha, eu agradeço a atenção. Lembrando, esse é o programa Argumento. Você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, senado.leg.br/TV. Até a próxima.